Olá pessoal, eu sou a Frost, sejam bem-vindos ao canal Frost Dance Cover. Hoje o vídeo é muito especial, pois no dia 28 de junho de 2020, esse canal completa 5 anos. E dessa vez eu estou trazendo para vocês o meu segundo vídeo respondendo perguntas. Para quem não viu o primeiro vídeo que eu fiz no ano passado, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem depois desse vídeo, tá bom? Então, hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram aqui no YouTube e lá no meu Instagram também. Aproveita e me segue no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. Muito obrigada a todos que mandaram perguntas. E claro que esse vídeo especial não poderia ser só isso, né? Vocês sabem que aqui no canal nunca é só isso. Então hoje eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. E que as pessoas fazem para comemorar aniversário. Isso mesmo, elas fazem bolo, certo? Então eu vou tentar fazer um bolinho aqui pra gente comer, claro, não pra gente, né? Porque vocês não vão poder comer, mas eu vou poder comer, então. E como eu não entendo de fazer bolo, pra me ajudar eu convidei aqui uma pessoa muito especial. Ele é um chefe muito conhecido lá na França, então eu espero muito que vocês possam receber ele com muito carinho. Pode entrar. Ele trouxe aqui a receita. Nossa, sua letra é horrível. Então, o bolo de hoje... Eu falo bolo de hoje como se todo dia eu fizesse bolo aqui no canal. O bolo de hoje vai ser do meu sabor favorito, que é de chocolate, com recheio de chocolate, cobertura de chocolate e brigadeiro em cima. Então, a gente vai começar o Q&A com aquela pergunta que todo mundo perguntou, o universo inteiro perguntou, se duvidar até os ETs perguntaram. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Eu tenho muito medo de acordar de madrugada, abrir a geladeira e ter alguém lá dentro me fazendo essa pergunta. Que é, Frost, quantos anos você tem? Gente, eu tenho 22 anos. E se você de repente tentar lembrar da idade da Frost e não conseguir, é só você lembrar que ela nasceu no mesmo ano que o Jungkook. E pra quem não sabe, o Jungkook nasceu em 1997. Então a gente tem essa sincronia aí no ano de nascimento. Isso é o máximo que eu vou conseguir ter em comum com o K-Idol. Uma xícara de açúcar. Nossa, você quer falar aqui no vídeo? Cadê o açúcar? Eu não peguei açúcar. Eu não peguei açúcar. Açúcar. Só pra ressaltar, eu lavei minhas mãos, tá, gente? Higienize-se. A próxima pergunta é onde você mora? Eu moro no Acre, que pra quem tá assistindo esse vídeo e não conhece o Brasil, o Acre fica no Brasil. Como conhecer o K-pop? Quando conhecer o K-pop? Eu conheci no final de 2014 e se tem uma pessoa que eu devo agradecer por ter me apresentado o K-pop é o YouTube. Porque antes de ouvir K-pop eu costumava ouvir pop americano. Teve uma época que sempre que eu assistia clipes no YouTube, sempre tinha um vídeo específico que o YouTube ficava me recomendando. Era um videozinho com uma miniatura bem colorida e bem chamativa. Só que eu não cliquei pra assistir porque eu não conhecia o artista. Mas de tanto que o YouTube insistiu e me recomendou esse vídeo, eu falei, tá, YouTube, você venceu, então vamos lá assistir isso. E aí eu cliquei, e aí já era K-pop, era o MV de I Got a Boy, de Girl Generation, foi amor à primeira vista, sabe? E daí eu não larguei mais o K-pop. Então sim, o que me trouxe pro K-pop foi um girl group. Hoje em dia, já respondendo a próxima pergunta, eu prefiro boy groups. Essa sou eu assistindo o MV de I Got a Boy pela primeira vez, e essa sou eu assistindo o MV de boy groups pela primeira vez. Tem que pôr sal. Legal. Tudo bom? Nossa, ele vai ficar batendo aí? Qual a primeira coreografia de K-pop que você aprendeu? A primeira que eu tentei aprender foi I Got a Boy, de Girl Generation, mas a primeira que eu aprendi completa foi Hello, do Shine. Hello, 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 hello. Como você descobriu seu talento pela dança? Na verdade, isso não foi uma coisa que eu descobri porque eu não tinha talento pra dança. Tudo que eu aprendi e tudo que eu sei hoje foi com treino. Inclusive, eu já falei em um vídeo aqui no canal que antigamente eu costumava dizer que eu poderia tentar fazer qualquer coisa nesse mundo, menos dançar, porque eu achava que eu não tinha nascido pra isso. Você sempre gostou de dançar ou veio através do K-pop? Isso veio através do K-pop. Antes eu não gostava de dançar, porque eu justamente achava que dançar não era pra mim. Mas quando eu vi as coreografias de K-pop, eu achava aquilo tão legal que eu queria aprender. Foi daí que surgiu o meu interesse pela dança. Qual foi a motivação para criar o canal? Então, justamente a vontade de querer aprender essas coreografias. Para eu não simplesmente aprender e ponto, acabou. Eu decidi criar um canal para registrar isso através dos dance covers. Ai. 2 colheres de manteiga. Eu não vou falar a marca porque eu não tô sendo patrocinada. Essa manteiga aqui é Dorimé. Aquele ratinho. Qual foi a maior dificuldade para criar um canal? Inicialmente foi encontrar alguém para me ajudar a gravar os vídeos, segurar a câmera porque eu queria gravar ao ar livre e ninguém da minha família queria me ajudar, então
Aí, ó, você põe o ovo. Top. Quando você fez seu primeiro vídeo do canal, sentiu muita vergonha? Amada, eu sinto vergonha até hoje. E aí? Qual lado que eu uso? Me ajuda. Você pode fazer um dance cover de Rala Rala do Itis? Solta o som, DJ. Então, já fiz aqui o negócio. Uma xícara de leite e um recipiente. Misture com suco de limão. Qual a pior parte de dançar na rua? A vergonha, manter a concentração? Eu acho que você acabou respondendo a sua própria pergunta. Mas dançar em público, pra mim, tem um lado bom. Porque eu sou uma pessoa muito tímida e eu acho que dançar em público me ajuda bastante nessa questão aí de me soltar mais com as pessoas, conversar mais, enfim. Ai... Ai, tá saindo o negócio. Vai logo, vai logo. Como você tem coragem de dançar na rua? Ela ainda colocou coragem entre aspas. Eu uso a regra do só vai. É uma regra bem simples e clara. Só vai. Se você ficar pensando, você não vai fazer. Então, só vai, sabe? Só vai. Mas não agora, né? Agora você não vai. Você vai ficar em casa. Porque, né? Quarentena. Inclusive, eu vejo um pessoal aí fazendo desse cover em público na situação que o mundo tá. E eu fico tipo, legal, e a quarentena, tá de boa? E o corona, tudo bem? Bacana, beleza. Vai, menino, vai, vai. Trigo, chocolate temperado. Esse trio aqui, ó, patrocinado pela Solado Mamamoo. Era pra colocar o trigo peneirado. Por isso que tem essa peneira aqui. Meio que já era. Volta, volta, volta. Como vai sendo sua quarentena? Então, eu vou confessar. Então, você quer bater ou você vai me deixar falar? Esse negócio de isolamento social pra mim é bem tranquilo, porque a minha vida em si já é um isolamento social, sabe? Eu não tenho muitos amigos, eu não tenho esse negócio de oi, tudo bem, vamos ali tomar um sorvete? Vamos. Quando você faz aniversário? Eu faço dia 16 de julho, tá chegando, então se você quiser me desejar parabéns. Porque assim, a gente se sente importante. Quando alguém deseja parabéns pra gente, a gente pensa até que a pessoa se importa. Se você quiser... O cachorro bateu a cabeça na mesa. Minha colher de sopa de fermento. Ou é de sopa ou é de fermento, né? Coloco o restante do leite, mas não era pra pôr já o leite todo? Se necessário, bata novamente até chegar ao ponto da massa. Ele jura que eu sei qual é o ponto da massa. Qual é o seu girl group e boy group favorito? Eu não tenho nenhum girl group favorito e o meu boy group favorito é o Monsta X e o meu bias é o Ryunwon. Você já foi em algum show de K-pop? Eu já fui em show de 2 boy groups, Black Six e Blank 7, e já fui no show de uma artista solo chamado Debbie. Eu fico até surpresa quando eu falo que já fui em show de K-pop porque eu moro em uma cidade muito pequena e é normal que os artistas escolham visitar cidades grandes, que é onde tem muitos fãs, mas esses artistas já visitaram a minha cidade. Não deu muita gente, como era de se esperar, mas eu fico muito feliz de já ter tido a oportunidade de ir em show de K-pop. Inclusive, se você olhar essa foto do show do Blank 7 direitinho, você vai conseguir me ver. Agora é só levar ao forno. Enquanto o bicho vai lá no fogo, eu vou fazer aqui o recheio e a cobertura. E pra isso eu não preciso de receita, porque de brigadeiro eu entendo. Como você decidiu fazer um workshop de K-pop? Como foi o processo? Pra quem não sabe, eu dou aulas de dança de K-pop e também faço workshops de K-pop. E eu confesso pra vocês que não foi um processo fácil, porque como eu falei, eu sou uma pessoa muito tímida. E eu jamais imaginei que eu iria ensinar pessoas a dançar. Porque eu pensava, por que eu vou ensinar uma pessoa a dançar se eu nem sei dançar? Também tem a questão de que o professor usa da fala como o seu principal meio de comunicação. E eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar em público. Eu fiquei com medo de ninguém querer aprender coreografias comigo. Eu lembro que no primeiro workshop
workshop que eu fiz. Na noite anterior eu não consegui dormir, porque eu tava com medo de dar tudo errado. No meu primeiro workshop foram 5 pessoas. Eu fiquei muito grata por essas pessoas terem aparecido lá pra aprender uma coreografia comigo. E hoje em dia, cada vez mais pessoas querem aprender a dançar comigo. Então, eu sou de verdade muito grata a todas essas pessoas que confiam em mim pra eu ensinar uma coreografia pra elas. E já aproveitando a próxima pergunta, se eu dou aulas online? Sim, devido à quarentena, né, eu resolvi abrir algumas turmas de K-pop pra dar aulas online. E eu tô adorando essas turmas. E se você quer fazer parte da minha turma, é só você mandar um direct pra esse Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Ou se você não tiver Instagram, você pode mandar um e-mail pra esse e-mail que tá aparecendo na tela, tá bom? Qual o seu maior sonho? Poder conhecer outros países. Eu amo viajar, mas infelizmente eu não faço isso com frequência, porque para você sair do estado aqui onde eu moro, você tem que fazer um investimento assim muito alto. E os namoradinhos? Ou vários. Tá chovendo namoradinha aqui na minha casa. Como vai o relacionamento com o Bang Chan? Pra quem não sabe, eu tenho uma fanfic com o Bang Chan do Stray Kids, em que eu e ele somos casados. Essa minha paixão pelo Bang Chan veio surgindo a partir de alguns sonhos que eu vim tendo. Em todos esses sonhos que eu tive com ele, nós tínhamos um relacionamento. E o sonho que eu lembro mais claramente é um em que o Bang Chan era um churrasqueiro e eu tava indo comprar um churrasco. Então você imagina, né, o quão esquisitos são os sonhos que eu tenho. Daí que surgiu o nosso relacionamento, sabe? É uma fanfic, assim, muito louca. Você pretende casar e ter filhos? Isso definitivamente não está nos meus objetivos. Eu não quero ter que cuidar de criança. E com relação a casar, se o noivo for tipo... Chega de fanfic por hoje. Agora eu vou levar esse brigadeiro pro fogão, misturar até meu braço cansar, esperar esfriar e aí eu volto. 2000 years later. Já tô com o bolo pronto aqui, o chocolate, e esse eu vou usar pra fazer as bolinhas de brigadeiro. Qual sua comida favorita? Você gostaria de fazer um vídeo bailando com seus... Você gostaria de fazer um vídeo dançando com seus inscritos? Então, a minha ideia é fazer esse vídeo quando a gente atingir 200 mil inscritos, então me ajuda divulgando o canal pra gente conseguir fazer esse vídeo logo. E eu gostaria muito de fazer um random playdance com vocês. A minha meta é que a gente chegue nessa marca até antes do final desse ano de 2020. Se a gente não conseguir atingir a meta, a gente finge que nunca aconteceu. Acho que é isso. Qual é o nome daquele cachorro que sempre aparece nos vídeos de dança? Esse aqui que tá embaixo da mesa? Não. Agora vamos para o momento mais aguardado desse vídeo. Comer. Esperei 84 anos para esse momento. Acho que eu já posso tirar essa sacola da minha cabeça, né? Então, o primeiro pedaço vai para... Você, isso mesmo, você que está assistindo esse vídeo. O primeiro pedaço é sempre o mais especial e eu queria dedicar pra vocês como uma forma de agradecer por todo o apoio que vocês sempre me dão. Não importa se você conheceu o canal ontem ou há 5 anos atrás, vocês sempre estão aqui me apoiando. Então eu sou muito grata por isso. E agora vamos ao segundo pedaço. Eu até daria pra você, mas você é de pelúcia e você não come, então... Hello, darkness, my old friend. Obrigado. Agora nós vamos responder algumas perguntinhas rápidas. Qual sua altura? 1,71. Qual seu signo? Eu não acredito em signos. Qual sua reação se seu grupo favorito reagisse ao seu cover? Uau! Já viu algum anime? Eu já vi Naruto. Já pensou em virar idol? Não. O que sua família acha de você sendo dançarina? Eu nunca perguntei. O que você mais gosta de fazer sem ser dançar? Editar vídeos e assistir programas de comida. Como é ser confundida com um menino só por causa do cabelo curto? Qual o seu tipo de chocolate favorito? Ao leite e branco.
Então, pessoal, eu me diverti muito fazendo esse vídeo. Espero muito que vocês também tenham gostado. Mais uma vez, eu quero agradecer muito por todo o apoio que vocês sempre me deram. Comenta aqui embaixo quais são suas expectativas para os próximos vídeos aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar bastante os vídeos aqui do canal pra gente atingir nossa meta. E muito obrigada por terem assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!